Duas pessoas foram detidas pela polícia, entre elas uma menor de idade, após sequestrarem um motorista de aplicativo na zona oeste de São Paulo. Abraão Ramos, bom dia a você. Mais um caso de violência contra os profissionais dessa categoria, né? Pois é, Fernando, infelizmente, mais um caso registrado aqui na capital paulista. Esse caso ele começou na região da Zona Sul. O motorista de transporte por aplicativo de 43 anos, ele havia acabado de deixar uma passageira na região da Vila Sônia. No momento em que ele estava saindo de frente da residência, ele foi abordado pelos 3 criminosos que anunciaram o assalto, entraram no carro e obrigaram o próprio motorista a seguir dirigindo. Ele ficou sob o poder, podemos dizer assim, destes criminosos por cerca de 1 hora, Fernando. Nós conversamos com a vítima, ele contou que vivenciou momentos de muita tensão, porque eles ameaçavam a todo instante que se ele reagisse, se botasse alguma reação, eles iriam atirar. O motorista dirigiu até Embu das Artes. Lá, em uma área de mata, ele acabou sendo liberado pelos criminosos que fugiram no carro dele, levando também os objetos pessoais, a carteira e o aparelho celular. A vítima conseguiu pedir ajuda a um popular ali naquela região de Embu das Artes, comunicou o fato à polícia. E com isso, os policiais da 4ª Companhia do 16º Batalhão estavam patrulhando já no Jardim Arpoador, região da Zona Oeste, e acabaram por se deparar com o automóvel. Os policiais deram ordem de parada, o bandido que estava dirigindo o carro não obedeceu, empreendeu fuga e com isso os criminosos foram perseguidos pelos policiais militares e 2 acabaram sendo capturados. Um adulto, 18 anos, e um menor, 17 anos de idade, que segundo a polícia já tem passagens pela Fundação Casa. O terceiro envolvido nessa ação, o Fernando, ele conseguiu escapar porque os criminosos acabaram parando em uma rua sem saída e tentaram fugir a pé e houve também essa perseguição policial que resultou na captura dos 2 envolvidos. Todos foram apresentados aqui na delegacia de número 34 para os procedimentos cabíveis e olha só, com a dupla, os policiais apreenderam aí o objeto que foi utilizado para ameaçar a vítima, porque na verdade essa arma é uma arma falsa, não é uma arma verdadeira. Os policiais recuperaram a carteira também e o celular da vítima, desse motorista de 43 anos, que por sorte não sofreu nenhum ferimento, apesar da pressão psicológica por parte desses bandidos, e também não chegou a sofrer nenhum prejuízo graças a essa rápida ação da Polícia Militar. Abraão, esses criminosos andaram bastante, né? O crime começou na Zona Sul, na Vila Sônia, foram até Embu das Artes, que já é outro município, e aí acabaram sendo detidos na Zona Oeste, no Jardim Arpoador. Quer dizer, andaram para acabar caindo nas mãos da polícia, né? Exatamente, realmente para agravar ainda mais a situação, não é mesmo, Fernando? Porque imagine, você ficar por cerca de 1 hora sob o poder de criminosos armados, te ameaçando com uma arma. Até então, a vítima não conseguiu identificar que era uma arma falsa, não é mesmo? Então, assim, uma situação realmente que mexe com o psicológico. E olha só, Fernando, vamos conversar um pouquinho aqui sobre este fato. A vítima, ele morava aqui em São Paulo e aí resolveu mudar-se para o interior do estado em busca de paz, tranquilidade. Porém, diante das situações e das complicações da vida, ele resolveu voltar para São Paulo há cerca de 1 mês. Então ele estava na fase, podemos dizer assim, de readaptação aqui em São Paulo. E resolveu trabalhar como transporte de aplicativo justamente para ir se organizando financeiramente, podemos dizer assim, nesse retorno à capital. E, infelizmente, acabou se tornando vítima desses bandidos. Realmente, a gente até conversava, né, Abraão, que o crime de sequestro, esse crime de sequestro, sofreu uma queda abrupta ali nos últimos anos, mas agora voltou com essas novas ferramentas aí, né, especialmente o Pix. E, infelizmente, a gente tem visto muitos casos, mas a polícia e o Banco Central, a gente anunciou ontem aqui algumas medidas, tudo isso para tentar aumentar a segurança com essas novas tecnologias e reduzir esse volume de criminalidade. Abraão Ramos, muito obrigado pelas informações.